Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos poliedros, tá? Mais precisamente a gente vai falar sobre a relação de Euler, que foi falada na nossa última aula, falando sobre que relação teria dos elementos, né, de um poliedro. Então, por exemplo, a gente viu na nossa página 115, tá, do livro de vocês de matemática, que a relação de Euler me diz assim: se eu somar o número de vértices mais o número de faces do poliedro, isso vai dar igual ao número de arestas somado a 2. Vamos ver se realmente isso daí procede, se tem a ver? Eu peguei ali e desenhei uma pirâmide de base pentagonal. Lembrando que as pirâmides recebem o nome do polígono que forma a base delas. Tá? A base é a parte que deixa ela em pezinho, tá bom? Então, se a gente observar ali, ó, essa pirâmide ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados na base dela. Se tem 5 lados na base é porque ela forma um pentágono. Então, é uma pirâmide de base pentagonal. Bom, então vamos lá observar. Qual o número de vértices que ela tem? Em geral, uma pirâmide ela possui a quantidade de vértices da base igual ao número de lados. Nesse caso aqui, 5 lados, 5 vértices na base. Mais um vérticezinho lá em cima. Então, no total, ela tem 6 vértices. Então, vou botar aqui. No lugar de vértices, eu tenho 6. Agora, quantas faces ela tem? Faces laterais são a quantidade de faces dependendo da base. Por exemplo, se a base tem 5 lados, ela tem 5 laterais, né? Mas a base embaixo, ela tem, então, no total, 6. 5 lados, 5 laterais na base, mais a partezinha do polígono da base. Então, no total, 6. Então, eu vou ter aqui vértices mais faces igual a 12. Agora, eu vou observar o número de arestas, tá? Arestas são 1, 2, 3, 4, 5 na base, mais 1, 2, 3, 4, 5 na lateral. Então, no total, eu vou ter 10 arestas, tá? Que são os segmentos que unem uma lateral à outra, né? Um polígono ao outro. Então, vai ser 10 mais 2, no total, 12. Então, a nossa relação de Euler está ok para esse poliedro ali, tá bom? Então, para a gente ver se a gente compreendeu legal, eu vou fazer com vocês o exercício número 1 da página 115, tá? Ele meio que resume bastante essa equação, essa relação. E ele vai ajudar bastante vocês aí quando vocês forem fazer os outros exercícios. Então, vamos ao número 1 da página 115. Ele fala assim: complete o quadro abaixo. Ele dá o poliedro, tá ok? Por exemplo, nessa primeira opção, ele dá o poliedro, quantidade de vértices, faces e arestas. Mas algumas opções aqui do quadro, você vai ter que preencher de acordo com aquela relação de Euler, tá bom? Então, vou pegar o primeiro aqui, caso, que é um prisma de base hexagonal. Se a base é hexagonal, é porque ela tem 6 lados na base desse prisma, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente poder construir nossa relação de Euler para essa primeira opção. Então, vamos lá. Se ele tem 6 lados na base, é porque ele tem o dobro desse valor como vértices, né? E foi o que o quadro já botou ali, 2 vezes 6. Bom, vou botar aqui 12. Quantidade de faces a gente não tem. O livro não deu, é o que a gente tem que descobrir. Mas ele deu a quantidade de arestas. Arestas de um polígono é sempre 3 vezes a quantidade de lados da base, né? Então, se a base é hexagonal, tem 6, então é 3 vezes 6, 18 já está ali. Ok. Então, ó, completando aqui a nossa relação de Euler, a gente tem a resposta já do lado de lá. 18 mais 2 dá 20. Que número eu somo aqui ao 12 para que ele possa dar 20 também? Então, aqui eu vou ter que completar 8. Ou seja, a quantidade de faces que ele vai ter ali, que é o então desconhecido, o valor que a gente não sabe, então 8 faces, tá bom? Colocando isso aqui, a gente vai ter 20, então a relação de Euler foi satisfeita, né? Ou seja, ele tem 8 faces porque ele tem 6 faces na lateral, uma na base e uma na base superior, tá ok? Então, totalizando 8, a gente descobriu aqui, então, o nosso caso.
Agora, a segunda parte aqui do nosso quadro, tá? Da relação de Euler do número 1. Ele não deu a quantidade de vértices, a gente não sabe, mas ele deu a quantidade de faces, que são 4, e deu a quantidade de arestas, que são 6. Bom, daqui a gente já consegue descobrir que a relação para o lado de lá da igualdade, a gente já sabe que aquela soma dá 6 mais 2, 8. Que número que eu tenho que somar o 4 aqui para que dê 8 também? Também eu vou ter que somar 4, correto? Então, quando eu somo 4 aqui, que seria o meu valor desconhecido, que é a quantidade de vértices, isso aqui vai me dar 8. Bom, ok. Mas a única informação agora que nos falta é saber qual é o tipo de poliedro que a gente está tratando. É um poliedro que tem 4 vértices, é um poliedro que tem 4 faces e é um poliedro que tem 6 arestas. Bom, vamos pensar. Se ele tem 4 faces, vamos pensar, uma na base, ok. Sobraram 3 outras faces. Existe algum poliedro que ele só tem 2 faces para ter outra base aqui também? Não. Então, isso significa que as outras 3 que sobraram são 3 faces laterais, totalizando uma pirâmide. Elas se encontram lá em cima. Então, na verdade, ó, ele tem 4 vértices, sendo 3 embaixo, tá? E mais um vértice lá em cima. Então, eu tenho, ó, uma pirâmide de base triangular, tá ok? Então, é isso que a gente vai botar aqui. Pirâmide de base triangular. Agora, a gente vai para o próximo, tá? Então, aqui está especificado que essa segunda opção aqui é uma pirâmide de base triangular, com 4 vértices, 4 faces e 6 arestas, ó. 3 na base e 3 faces e 3 arestas na lateral. Agora, vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Bom, eu tenho a quantidade de vértices, que é 16, nesse caso aqui. Tem a quantidade de faces, que são 10. Não tenho a quantidade de arestas, mas eu tenho como descobrir. Por quê? Porque 16 mais 10, eu já sei que dá 26. Que número, então, que eu posso somar a 2 ali para que dê 26? Então, aqui eu vou ter que somar 24, que é o valor que a gente vai substituir aqui, ó, para poder dar a relação aqui de Euler igual, para ser 26 e 26, tá ok? Então, agora vamos pensar em alguma coisa que possui 16 vértices, 10 faces e 24 arestas. Bom, eu vou pensar em 10 faces. 10 faces eu vou ter uma base. Se eu colocar essa base com outra base em cima, já são 2, né? 2 faces. Sobrando 8 para cá. Então, por exemplo, eu poderia dizer que uma face superior e uma inferior já tira de 10 aí, sobrando 8. Então, 8 na lateral. 8 na lateral, eu vou dizer que na base, então esse polígono é formado por 8 lados. Vamos ver. Um vértice que, no caso aqui, quando dá 16, sempre um prisma ele vai ter o dobro de vértices da quantidade de lados da base. Então, já deu certo aí também. Se eu tenho 8 lados na base, o dobro de a quantidade de lados da base vai ser a quantidade de vértices. Então, é isso que tem aqui. E para um prisma, ele vai ter a quantidade de arestas igual ao triplo, 3 vezes, né, a quantidade de lados da base, que também deu certo aqui. Então, ou seja, a gente vai ter um prisma que ele tem uma base formada por 8 lados. Então, é um prisma de base octogonal. Octogonal. Não vou fazer aqui para vocês o desenho, porque senão vai ficar meio grande e eu também não vou conseguir fazer direitinho, tá? Sem régua, sem nada. Mas é um prisma de base octogonal. Ele tem um octógono embaixo, um octógono em cima e as faces laterais fechando ele, tá bom?
Agora, o último que a gente tem aqui é uma figura, um poliedro que tem 10 vértices. Então, vou botar aqui em cima 10 vértices. Ele não tem a quantidade de faces, a gente ainda não sabe, mas ele tem a quantidade de arestas. Então, daqui a gente já descobre que arestas mais 2 vai dar 20. Que número que eu boto aqui com 10 somado para dar 20 também? Só pode ser 10. Então, aqui, ó, para a relação de Euler ficar satisfeita ali, a gente tem que botar aqui a resposta como 10. Aí a gente vai pensar, bom, que figura que possui 10 faces? Eu poderia botar, bom, uma face embaixo e uma face em cima, tá? Então, 10 faces, tirando aí 2, dariam 8. 8 na lateral. Vamos ver se poderia ser isso. Mas para ser 8 na lateral, a gente tem que verificar o número de vértices, né? Em um prisma é sempre o dobro de lados da base. Então, se tem 8 laterais, é porque ele teria 8 vértices na base. Mas não é o que a gente observa aqui, ó. Porque o número de vértices tinha que ser 2 vezes 8, como foi no exemplo anterior. Então, não é. Então, daí eu já concluo o quê? Não é um prisma. Só pode ser uma pirâmide. Para ser uma pirâmide, então, ele vai ter como face uma face na base e o restante tudo é de lateral. Então, uma face diminuindo aqui de 10, vão sobrar 9. Então, 9 faces laterais. Daí a gente já conclui. Bom, se são 9 faces laterais, é uma pirâmide com base com 9 lados. 9 lados, na matemática, a gente chama de eneagonal, tá? Então, eu vou colocar aqui, pirâmide de base eneagonal. O eneágono é um polígono com 9 lados na base dele, tá ok? Pessoal, parece que é difícil, tá? Mas na verdade não é tão difícil assim. É questão de você se acostumar, é questão de você exercitar e aí fica mais fácil. Então eu peço que vocês vejam não apenas uma vez esse vídeo, mas vocês vejam várias vezes até vocês conseguirem compreender de forma correta como é que a gente faz esses exercícios, tá? Esse número 1 vai ajudar vocês a vocês compreenderem melhor os demais exercícios também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me contactar pelo Zap, mas no privado, por favor, tá ok? E permaneçam fazendo aí os exercícios que eu passei na página 115, 116, 118, 119, e eu ainda peço que vocês façam, a partir de agora, a página 122 e 123. Então, essa é a nova página, tá? Vou botar aqui para casa. Eu gostaria que vocês fizessem as páginas 122 e 123, que eu não havia passado ainda, tá? Então, façam essas páginas aí também do livro de vocês. Amores, um beijão e até o nosso próximo encontro, tá? Fiquem com Deus.